Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Lucas, este é o podcast Jovem Cristão, sejam todos muito bem-vindos. Bom, no episódio de hoje, a gente vai refletir um pouquinho sobre a oração mariana da Salve Rainha, né? E para a gente conseguir essa reflexão, eu vou recorrer, né, ao livro de Santo Afonso de Ligório, né, com o título Glórias de Maria. E lá no primeiro capítulo, né, da primeira parte, ele já vai começar a oração. Então, em cada episódio, a gente vai pegar um pedacinho da Glória de Maria, vamos ler um pouquinho do livro e depois vamos partilhar um pouquinho, tá bom? Então, vamos lá então. Para a gente começar, convido você, nosso irmão católico, né? Se você não tem problema, eu te respeito também, mas você pode entrar aqui também com a gente. E pedindo a intercessão de Nossa Senhora do Rosário de Fátima, que nessa hora a gente possa pedir para ela a ajuda dela, para ela interceder junto de nosso Senhor Jesus Cristo, que é o nosso único mediador, para que as nossas palavras não o ofendam, Ele que também é Deus, e assim alcancemos a graça dele, a graça do Pai, da gente conseguir viver bem esse momento. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Rosário de Fátima, rogai por nós. São Carlos, rogai por nós. Do capítulo 1, Salve Rainha, Mãe de Misericórdia. Primeiro, nossa confiança em Maria deve ser ilimitada, porque ela é Rainha de Misericórdia. Maria é Rainha. Tendo sido a Santíssima Virgem elevada à dignidade de Mãe de Deus, com justa razão, a Santa Igreja a honra e quer que de todo seja honrada com o título glorioso de Rainha. Se o filho é rei, diz Pseudo Atanásio, justamente a mãe deve considerar-se e chamar-se rainha. Desde o momento em que Maria aceitou ser mãe do Verbo eterno, diz São Bernardino de Sena, mereceu tornar-se rainha do mundo e de todas as criaturas. Se a carne de Maria, conclui Arnoldo Abade, não foi diversa da de Jesus, como, pois, da monarquia do filho pode ser separada a mãe? Por isso, deve julgar-se que a glória do reino não só é comum entre a mãe e o filho, mas também que é a mesma para ambos. Se Jesus é rei do universo também é Maria rainha, escreve Roberto Abade. De modo que, na frase de São Bernardino de Sena, quantas são as criaturas que servem a Deus, tantas também devem servir a Maria. Por conseguinte, estão sujeitos ao domínio de Maria os anjos, os homens e todas as criaturas do céu e da terra, porque tudo está também sujeito ao império de Deus. Eis porque Rico Abade lhe dirige estas palavras: continuai, pois, a dominar com toda a confiança, disponde a vosso arbítrio dos bens de vosso filho, pois sendo mãe e esposa do Rei dos Reis, pertence-vos, como rainha, o reino e o domínio sobre todas as criaturas. Segundo, Maria é Rainha de Misericórdia. Maria é, pois, Rainha, mas saibamos todos, para consolação nossa, que é uma Rainha cheia de doçura e de clemência.
sempre inclinada a favorecer e fazer bem a nós, pobres pecadores. Quer por isso a Igreja que a saudemos nesta oração com o nome de Rainha de Misericórdia. O próprio nome de Rainha, consideração Alberto Magno, a denota piedade e providência para que os pobres, enquanto que o de imperatriz dá ares de severidade e rigor. A magnificência dos reis e das rainhas consiste em avaliar os desgraçados, diz Sêneca. Enquanto que os tiranos governam tendo em vista seu interesse pessoal, devem os reis procurar o bem de seus vassalos. Por isso, na sagração dos reis, se lhes urge a testa com óleo. É o símbolo da misericórdia e benignidade de que devem estar animados para com os seus súditos. Devem, pois, os reis, principalmente, empregar-se nas obras de misericórdia, mas sem omitir, quando necessária, a justiça para com os réus. Não assim Maria, bem que seja rainha, não é rainha de justiça, zelosa no castigo dos malfeitores. É rainha de misericórdia, inclinada só à piedade e ao perdão dos pecadores. Por isso quer a Igreja que expressamente lhe chamemos Rainha de Misericórdia. Eu ouvi, diz o salmista, estas duas coisas, que o poder é de Deus e que é vossa a misericórdia. Salmo 61, 12, 13. Considerando o afamado chanceler de Paris, João Gerson, as palavras de Davi disse: consistindo o reino de Deus na justiça e na misericórdia, o Senhor dividiu o reinado da justiça, reservou-o para si, e o reinado da misericórdia o cedeu para Maria. E ainda o Senhor ordenou que pelas mãos de Maria passariam a seu arbítrio, seriam conferidas todas as misericórdias dispensadas aos homens. Isto mesmo confirma um escritor no prefácio das Epístolas Canônicas, escrevendo: quando a Santíssima Virgem concebeu e divinou o Verbo e deu à luz e obteve metade do reino de Deus, tornou-se rainha de misericórdia e Jesus ficou sendo rei de justiça. O Eterno Pai constituiu Jesus Cristo rei de justiça e fê-lo, por conseguinte, juiz universal do mundo. Vem daí a exclamação do salmista: dai, ó Deus, ao rei a vossa equidade e ao filho do rei a vossa justiça. Salmo 71, 2. Pelo que diz um douto intérprete: Senhor, destes ao vosso filho a justiça, porque à mãe do rei entregastes a misericórdia. Aqui São Boaventura tece belo comentário à citada passagem, dizendo: dai, ó Deus, vosso juízo ao rei e vossa misericórdia à sua mãe. Ernesto, arcebispo de Praga, também diz que o Eterno Pai deu ao filho o ofício de julgar e punir, e à mãe o ofício de socorrer e aliviar os miseráveis. Por isso, profetizou o mesmo profeta Davi, que o próprio Deus, por assim dizer, consagrou Maria rainha de misericórdia, ungindo-a com óleo de alegria. Por isso te ungiu o teu Deus com o óleo da alegria. Salmo 44, versículo 8. E isso, para todos nós, miseráveis filhos de Adão, nos alegrássemos, considerando que temos no céu esta rainha cheia de unção, misericórdia, piedade para conosco, observa Conrado de Saxônia. Muito bem aplica São Alberto Magno a este propósito a história da rainha Esther, que foi figura de Maria, nossa rainha. No capítulo 4 do livro de Esther,
lê-se que, reinando Assuero, saiu um decreto condenando à morte todos os judeus. Então, Mardoqueu, que era um dos condenados à morte, recomendou sua salvação a Esther. Pediu-lhe que interpusesse o seu valimento junto ao rei, a fim de que revogasse a sentença. Ao princípio, Esther recusou fazer este favor, temendo irritar ainda mais Assuero. Repreendeu-a Mardoqueu, mandando-lhe dizer que não pensasse só em salvar-se a si, pois o Senhor a tinha posto sobre o trono para obter a salvação de todos os judeus. Não te persuadas de que, por isso que estás na casa do rei, salvarás tu só a vida entre todos os judeus. Esther 4, versículo 13. Essas palavras de Mardoqueu a Esther, nós, pobres pecadores, podemos repeti-las a Maria, nossa rainha, se ela, em algum tempo, se recusa a alcançar-nos de Deus o perdão do castigo de nós bem merecido. Não cuideis, Senhora, que Deus vos elevou a ser rainha do mundo só para o bem vosso. Se tão grande vos fez, é para que mais vos compadecesseis e melhor pudesseis socorrer nossas misérias. Assuero, quando viu Esther na sua presença, lhe perguntou com agrado o que lhe vinha pedir. Qual é o teu pedido? Respondeu-lhe a rainha: meu rei, se em algum tempo achei graça a teus olhos, dá-me o meu povo, pelo qual te rogo. Esther 7, versículo 3. E Assuero, ao ouvir e atendeu, ordenou logo que se revogasse a sentença. Ora, se Assuero, por amor a Esther, lhe concedeu a salvação dos judeus, como poderá Deus, cujo amor por Maria é sem medida, deixar de ouvi-la quando pede por pobres pecadores que a ela se recomendam? E se em algum tempo achei graça aos teus olhos, dá-me o meu povo. Repete-lhe a Virgem Santíssima. Bem assim a Divina Mãe, que é bendita e bem-aventurada, que é a única entre as criaturas que achou a graça perdida pelos homens, bem sabe que é a predileta de seu Senhor, por ele querida acima de todos os anjos e santos. Se me amais, Senhor, diz-lhe então, dai-me esses pecadores pelos quais vos rogo. E é possível que o Senhor a deixe desatendida? Quem ignora o poder das preces de Maria junto de Deus? A lei da clemência está em sua língua, diz o sábio. Provérbios 31, versículo 26. Toda súplica sua é como uma lei estabelecida pelo Senhor para que se use de misericórdia com todos aqueles por quem Maria interceder. O autor dos sermões sobre a Salve Rainha indaga por que motivo a Igreja intitula Maria Santíssima Rainha de Misericórdia e responde: para que acreditemos que Maria abre o oceano imenso da misericórdia de Deus a quem quer, quando quer e como quer. Pelo que não há pecador, nem ao maior de todos, que se perca se Maria o protege. Terceiro, Maria é rainha de misericórdia até para os mais miseráveis. Podemos, porventura, temer que Maria desdenhe em empenhar-se pelo pecador por vê-lo tão carregado de pecados? Ou acaso nos devem intimidar a majestade e a santidade desta grande rainha? Não, diz Papa São Gregório, porque quanto ela é mais excelsa
e mais santa, tanto é mais doce e mais piedosa para que com os pecadores que se quer emendar e a ela recorrem. A majestade dos reis e da rainha causa temor e faz com que os súditos temam chegar à presença deles. Mas onde estão, pergunta São Bernardo, os infelizes que podem ter medo de apresentar-se a esta rainha de misericórdia? Nela nada há de terrível e severo. É toda benigna e amável para os que a procuram. Maria não só dá quanto lhe pedimos, mas ela mesma nos oferece a todos nós leite e lã. Leite de misericórdia para animar-nos à confiança, e lã e refúgio para nos defender dos raios da justiça divina. Narra Suetônio, do imperador Tito, que ele não sabia negar favor algum a quem lhe pedia. Acontecia-lhe, às vezes, prometer mais do que podia esperar. Disto advertido, respondia que o príncipe não devia deixar de ir descontente nenhum daqueles que admitisse a sua presença. Tito assim o dizia, porém, muitas vezes ou mentia ou faltava à promessa. Nossa rainha não pode, entretanto, mentir. Pode sim alcançar quanto quiser para os seus devotos. Tão bom e compassível lhe é o coração, que não deixa voltar de mãos vazias quem a invoca, observa Ladispérgio. Mas, como podereis vós, ó Maria, lhe diz São Bernardo, deixar de socorrer os infelizes, se vós sois a rainha de misericórdia? E quem são os súditos da misericórdia, senão os miseráveis? Sois a rainha de misericórdia e eu, entre os pecadores, sou o mais miserável. Logo, que eu, por ser o mais miserável, sou o maior dos vossos súditos, vós deveis ter mais cuidado de mim que de todos os outros. Tende, pois, piedade de nós, ó Rainha de Misericórdia, e cuidai em salvar-nos. Não digais, ó Virgem Santíssima, parece acrescentar São Gregório de Nicomedia, que não vos é possível socorrer-nos, por ser grande a multidão dos nossos pecados. Pois não há número de culpas que possa exceder o vosso poder e amor. Tão grande são eles, nada resiste ao vosso poder, pois nosso comum Criador, honrando-vos como sua mãe, estima como sua a vossa glória. Alegra-se o Filho com vossa glorificação e atende a vossos pedidos, como se estivera saldando uma dívida. Quer o santo dizer, Maria deve uma obrigação infinita ao Filho por havê-la destinado a ser sua mãe. Contudo, não se pode negar que também o Filho é muito obrigado a esta mãe, por lhe ter dado o ser humano. Por isso, estando agora na sua glória, como em recompensa do que deve a Maria, Jesus a honra, especialmente ouvindo sempre todos os seus rogos. Quanta não deve ser, pois, a nossa confiança nessa rainha, sabendo nós quanto ela, poderosa perante Deus e cheia de misericórdia para com os homens. Tão misericordiosa é Maria que não há na terra criatura que não deixe de participar-lhe dos favores e das bondades. Assim o revelou esta mesma Virgem, amabilíssima, a Santa Brígida. Eu sou, lhes disse, Rainha do céu e Mãe de misericórdia. Para os justos sou alegria, e para os pecadores sou a porta por onde
entram para Deus. Não há no mundo pecador tão perdido que não participe de minha misericórdia, pois, por minha intercessão, todos são menos tentados do que, aliás, haviam de ser. Nenhum deles, continuou dizendo, a não ser o que de todo esteja repudiado por Deus, o que se deve entender da última e irrevogável sentença sobre os réprobos. Nenhum deles é tão abandonado por Deus que não consiga reconciliar-se com Ele e conseguir misericórdia se implorar a minha intercessão. Mãe de misericórdia, me chamam todos. Em verdade, a misericórdia de Deus para com os homens me fez também tão misericordiosa para com eles. Infeliz, portanto, conclui a Virgem, infeliz será eternamente na outra vida aquele que, podendo nesta vida recorrer a mim, tão compassiva com todos, não me invocar e se perde. Recorramos, pois, e recorramos sempre à proteção desta dulcíssima rainha, se queremos seguramente salvar-nos. Espanta e desanima-nos à vista dos nossos pecados? Lembremos, então, de que Maria foi feita rainha de misericórdia, precisamente para com sua proteção salvar os maiores e mais abandonados pecadores que a ela se recomendam. Estes hão de ser a sua coroa no céu, como disse o seu divino esposo. Vem do Líbano, esposa minha, vem do Líbano. Serás coroada das cavernas dos leões, dos montes dos leopardos. Cântico dos Cânticos, capítulo 4, versículo 8. Quem são esses couvis de feras e de monstros, senão os pecadores? Suas almas realmente transformam-se em antros de pecados, que são os monstros mais disformes que se pode achar. Justamente destes miseráveis pecadores, salvos por vosso intermédio, ó grande rainha, sereis coroada no paraíso, observa Roberto Abade. Pois a sua salvação, diz ele, será coroa vossa, coroa bem digna e própria da rainha de misericórdia. A propósito do exposto aqui, leia-se o seguinte exemplo. Lê-se na vida de Soror Catarina de Santo Agostinho que havia no lugar em que morava esta serva de Deus, uma mulher chamada Maria. A infeliz levava uma vida de pecados durante a mocidade e já envelhecida, de tal forma se obstinara na sua perversidade que fora expulsa pelos habitantes da cidade e obrigada a viver numa gruta, abandonada. Aí morreu finalmente, sem os sacramentos e sem a assistência de ninguém. Sepultaram-na no campo como um bruto qualquer. Soror Catarina costumava recomendar a Deus com grande devoção as almas de todos os falecidos. Mas, ao saber desta terrível morte da pobre velha, não cuidou de rezar por ela, pensando, como todos os outros, que já estivesse condenada. Eis que, passados 4 anos, em certo dia, se lhe apresentou diante uma alma do purgatório, que lhe dizia: Soror Catarina, que triste sorte é a minha! Tu encomendas a Deus as almas de todos os que morrem, e só da minha alma não tens tido compaixão. Mas quem és tu? Disse a serva de Deus. Eu sou, respondeu ela, aquela pobre Maria que morreu na gruta. E como te salvaste? Replicou Soror Catarina. Sim, eu me salvei por misericórdia da Virgem Maria. E como?
quando eu me vi próxima à morte, estando juntamente tão cheia de pecados e desamparada de todos, me voltei para a Mãe de Deus e lhe disse: Senhora, vós sois o refúgio dos desamparados. Aqui estou neste estado abandonada por todos. Vós sois a minha única esperança. Só vós me podeis valer. Tende piedade de mim. Então, a Santíssima Virgem obteve-me a graça de eu poder fazer um ato de contrição. Depois, morri e fui salva. Além disso, esta minha rainha alcançou-me a graça de ser abreviada minha pena por sofrimentos mais intensos, porém menos demorados. Só necessito de algumas missas para me livrar mais depressa do purgatório. Rogo-te que as faças celebrar. Em troca, prometo-te pedir sempre a Deus e à Santíssima Virgem por ti. Soror Catarina logo fez celebrar as missas. Depois de poucos dias, lhe tornou a aparecer aquela alma mais resplandecente do que o sol, e lhe disse: Agora vou para o paraíso cantar as misericórdias do Senhor e rogar por ti. Oração. Ó Mãe de Deus e Senhora minha, ó Maria, tal como se apresenta a uma excelsa soberana, um pobre chegado e repugnante, me apresento eu a vós, que sois a Rainha do céu e da terra. Rogo-vos, lá do alto trono, em que estáis sentada, vos digneis volver os vossos olhos para este pobre pecador. Deus vos fez tão rica, a fim de socorrerdes aos pecadores. Elegeu-vos rainha, para que pudesseis aliviar os miseráveis. Olha, pois, para mim e compadecei-vos de minha miséria. Olhai-me e não me abandoneis enquanto de pecador não me tiverdes mudado em santo. Bem sei que nada mereço. Antes, por minha ingratidão, mereceria ser privado de todas as graças que do Senhor recebi por vosso intermédio. Mas vós, que sois rainha de misericórdia, buscai de preferência misérias e não méritos para socorrer os necessitados. Ora, quem há mais necessitado e miserável do que eu, ó Virgem excelsa? Sei que sois rainha do universo e minha rainha também. Quero, porém, de um modo mais especial, consagrar-me ao vosso serviço, para que disponhais de mim, segundo o vosso beneplácito. Exclamo, pois, com São Boaventura: ó minha soberana, à vossa soberania me entrego, para que domineis conforme o vosso arbítrio sobre tudo o que tenho e sou. Não me abandoneis. Governai-me e dai-me vossas ordens. De mim disponde a vossa vontade. Castigai-me até quando for desobediente, porque muito salutares me serão os vossos castigos. Considero maior ventura ser um vosso servo que ser Senhor do universo. Sou vosso, salvai-me, aceitai-me, ó Maria, como vosso servo e cuidai da minha salvação. Já não quero pertencer-me a mim mesmo, a vós me dou. E se mal até agora vos tenho servido, deixando de honrar-vos em tantas ocasiões, quero para o futuro associar-me a vossos mais devotos servos. Sim, ó amabilíssima rainha, de hoje em diante, mais do que ninguém vos hei de amar e honrar. Assim prometo e assim espero executá-lo com o vosso auxílio. Amém. Bom, para ajudar a gente a entender, Nossa Senhora, assim,
a gente da Igreja Católica chama a mãe de Jesus, sendo ela rainha por ser mãe do rei, como foi bem explicado por Santo Afonso de Ligório, a gente entende que ela não é a nossa salvadora diretamente, propriamente dito. Porque o único salvador nosso é Jesus Cristo. Mas pensa comigo, quando uma pessoa está com uma situação tão complicada, que leva essa situação para a justiça e precisa de um advogado para ajudar na sua situação, na sua condenação, para que não seja condenado, ou pelo menos consiga abrandar a sua sentença, e o juiz decreta que é inocente ou decreta que a pena não será tão severa igual deveria ser se a gente pensasse antes, do jeito que a gente estava pensando antes, o advogado que alcançou essa graça, né, de ir lá e ajudar na situação, juntamente com a pessoa que indicou esse advogado para a gente, essa pessoa, a gente pode dizer que ela meio que nos salvou. Mas quem deu a sentença não foi essa pessoa. Foi o juiz. Quem deu a sentença da salvação ou da condenação foi o juiz. Então, nesse sentido, a gente olhar para o nosso lado espiritual da nossa fé, Deus é o nosso juiz. Nosso Senhor Jesus Cristo é quem olha para a nossa condição e intermedia nossa relação entre nós e Deus. E Jesus, sendo Deus, também nos traz essa condenação, nos traz essa resolução sobre a conclusão dessa situação, desse julgamento. Mas Maria é aquela pessoa que talvez indicou o advogado, quando Jesus é o próprio advogado. Mas Maria também pode ser a própria advogada no sentido de que, quando Jesus é aquele que nos dá a sentença, que avalia as situações e olha para a situação e nos ajuda. E sendo a lei o próprio Deus nesse sentido. Então vamos pensar assim. O advogado não nos salva. Quem nos dá a situação é o juiz. Quem nos ajudou indicando o advogado não nos salva. Quem dá a situação é o juiz. Então Maria, ela intercede por nós junto de Deus. Nós não precisamos da intercessão de Nossa Senhora, não mesmo. Nós não somos obrigados a pedir intercessão de Nossa Senhora, não. Porque Jesus deixou claro, eu sou o único caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Mas a gente pode pedir a ajuda dela. Como indiretamente, o casal que estava lá na boda de Caná, que faltou vinho, a situação acabaram pedindo a intercessão de Maria. E Maria alcançou a graça do primeiro milagre público de Jesus. E Jesus, sendo Deus, só pode dar uma graça para nós se aquilo não é pecado, né? E é para o nosso bem. Tá dando para entender? Maria não pecou ao pedir Jesus a interceder por aquele casal, por aquela situação. Não. Mas ela alcançou a graça intercedendo por aquele casal. E assim Maria se faz nossa intercessora, como rainha da misericórdia, sendo que o rei de misericórdia é o nosso Senhor Jesus Cristo. E a misericórdia também é um atributo de Deus. Mas Deus, ele deu esse atributo a Maria também, no sentido que, quando se coloca uma situação em que uma pessoa está elevada à nossa frente, cima, na hierarquia, obrigatoriamente, a gente é obrigado a respeitá-lo e obedecê-lo. E isso a gente considera que é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, nosso Senhor Jesus Cristo, que veio como forma humana. Mas, quando ele coloca uma outra pessoa que não é obrigatória, mas se a gente coloca-se abaixo dessa pessoa, nesse sentido e pedindo a ajuda dela, a gente cresce em humildade. É assim que Maria trabalha dentro da ordem de Deus. Deus poderia não usar dela, mas ele coloca ela como forma de caminho possível para que nós
soberbos, orgulhosos, alcançássemos a virtude da humildade quando a gente clamasse a intercessão dela. Tá dando para entender? E é isso. Eu convido você, a compartilhar, curtir, se inscrever também no nosso podcast. Esse episódio foi um pouco mais longo, mas é com um objetivo bom, para ajudar a gente a refletir sobre a intercessão de Maria. Tá bom? Fiquem com Deus e Nossa Senhora. Shalom.